Fala, guerreiro! Venho aqui trazer para você dica boa de lei de execução penal. Pra Rebentar aí no concurso da Polícia Penal. Diferença entre exame de classificação e exame criminológico. Vem comigo. O exame de classificação está previsto aí no artigo 5º da Lei de Execução Penal. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Pois bem, guerreiro, o artigo 5º traz então um exame que vai orientar a execução da pena. E este exame de classificação vai levar em consideração a personalidade e o antecedente do condenado. É algo externo, é convivência familiar, é convivência social, para ver qual o comportamento dele na sociedade e escolher o lugar, o local onde ele vai executar a pena, qual que é a cela que ele vai ficar. Exame de classificação é um desdobramento do princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena inicia lá com o legislador, quando ele escolhe penas diferentes para crimes diferentes. Depois, eu tenho o princípio da individualização da pena quando o magistrado aplica a condenação, aplica aquela pena sobre o indivíduo faltoso. Ele vai aplicar mediante algumas circunstâncias e as penas vão ser individualizadas mediante a conduta de cada participante. E aqui na execução, a gente faz esse terceiro momento, que é para a execução da pena, escolher o local adequado. Esse artigo 5º, ele chega na Lei de Execução Penal após alguns fracassos de encarceramento, onde juntou-se presos de personalidades, antecedentes diferentes, alguns violentos, outros mais colarinhos brancos, mais pensativos, e essa união dentro do cárcere deu surgimento às grandes facções criminosas existentes. Então, o artigo 5º ele vem fazer essa prevenção aí de classificar o preso para execução penal. Bom, e quem que é o responsável para fazer esta classificação? Quem que fica responsável para fazer? Bom, responsável para fazer, o artigo 6º da nossa Lei de Execução Penal vai falar. O responsável para fazer. A classificação será feita pela Comissão Técnica de Classificação, que elaborará um programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Bom, então nós vimos então que este exame de classificação vai individualizar a pena e adequar ele dentro do sistema prisional. E quem vai fazer é a Comissão Técnica de Classificação. Beleza. Quem é essa Comissão Técnica de Classificação? Quem é essa Comissão Técnica de Classificação? Bom, voltamos nós lá. O artigo 7º vai falar para nós. A Comissão Técnica de Classificação existirá em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta por, no mínimo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Bom, veja bem, então eu tenho uma composição mínima, e o presidente dessa CTC, da Comissão Técnica de Classificação, diretor do estabelecimento prisional, 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social. Composição mínima, pode ter mais? Pode ter mais. Pode ter 3 chefes de serviço? Pode. Pode ter 2 assistentes sociais? Pode. Pode ter mais, o mínimo é esse. E essa composição é específica para quem vai cumprir pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade. Por que eu faço esta observação? Porque a própria legislação, ela traz no parágrafo único do artigo 7º aí, nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais de serviço social. Vejam só, fiscais de serviço social. No caso do cumprimento de penas restritivas de direito, por exemplo, a comissão técnica de classificação não será composta naquela anterior que falamos, do diretor do estabelecimento, mas sim por fiscais do serviço social. Então, fique bem atento nesse ponto.
Falamos então, exame de classificação vai levar em consideração personalidade, antecedente, algo externo, convivência familiar, convivência social. A ideia é procurar orientar a individualização da execução da pena. É olhar onde eu vou colocar, qual cela esse cara vai ficar, qual cela seria mais segura para ele ficar, onde ele não correria risco ou onde ele não colocaria outras pessoas em risco. Esse é o exame de classificação do artigo 5º, feito pela Comissão Técnica de Classificação. Agora, veja só, lá no artigo 8º, nós temos o exame criminológico. Olha só, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequação, classificação e com vista à individualização da execução. Bom, agora eu estou falando do condenado que faz o adentramento no sistema prisional para execução da pena. Imagina que esse indivíduo ele esteja respondendo processo em liberdade. Sabemos nós que nós temos prisão-pena, prisão sem pena, prisões provisórias, prisões cautelares e prisão definitiva. Imagina que esse indivíduo está respondendo processo em liberdade e aí o transitado em julgado sai o mandado de prisão para o cumprimento de pena. Ele vai direto para a penitenciária e pensamos aqui no nosso exemplo que ele vai direto para a penitenciária cumprir em regime fechado. O artigo 8º fala que nesta entrada o condenado ao cumprimento privativo de liberdade em regime fechado será submetido, ou seja, ele chega para cumprir no regime fechado e será submetido então ao exame criminológico. Mas o que é o exame criminológico? Qual que é a diferença dele entre essa classificação do artigo 5º, esse exame de classificação do artigo 5º e o exame criminológico do 8º? O exame criminológico ele já é algo mais introspectivo, já envolve a psiquiatria, a psicologia, a capacidade do preso de disciplina, a capacidade dele de tolerar decepções, é algo mais interno, é algo mais voltado a verificar se houve modificação ali na ideia, nos pensamentos, naquela coisa guardada do indivíduo, do que aquela que a gente viu lá no artigo 5º, que é uma forma externa de avaliação. Então, o exame criminológico ele vem para poder verificar se aquela pena que foi cumprida vai ter evolução, vai ter modificação ao longo do tempo. Ele entra no sistema, então, para cumprir no regime fechado, fazendo o exame criminológico. O exame criminológico vai demonstrar se ele é capaz de aguentar frustrações, se ele tem um senso de disciplina, se ele está arrependido do que fez. E no passar, depois que ele entra, nós temos outro momento do exame criminológico. Qual que é o outro momento do exame criminológico? É a hora da progressão de regime. A hora de progressão de regime. No artigo 8º, a gente fala do exame criminológico para início do cumprimento de pena. Eu dei o exemplo. Imagina o indivíduo que está respondendo o processo em liberdade e ele vai diretamente para a penitenciária cumprir a sua pena. Faça então por obrigação, o exame criminológico. Recentemente agora, com a Lei 14.843 de 2024, nós temos também a obrigatoriedade, até o presente momento, a obrigatoriedade para todos os casos de progressão de regime. Então, olha só, se ele faz o exame criminológico ao entrar na penitenciária e quando ele for progredir para o semiaberto, ele faz novamente esse exame criminológico, que é realizado por uma equipe multidisciplinar, agora eu falo sobre isso, é uma equipe multidisciplinar, ele faz novamente esse exame e existe a possibilidade de comparação quando ele chegou e agora como ele está saindo aí para alcançar essa liberdade dele, porque o nosso regime de cumprimento de pena ele é progressivo, vai alcançando a liberdade aos poucos e aos merecimentos, diante dos merecimentos, certo? Então, nós temos o exame criminológico para quem inicia o cumprimento de pena e eu tenho o exame criminológico para as progressões. Progressão, sai do fechado, semiaberto para o aberto. Para início do cumprimento de pena, obrigatório.
não foi debatida ainda, não temos nada a respeito da desobrigação. É muito pouco falado, mas a obrigação está aqui no artigo 8º e não foi discutida, então é obrigatório para quem inicia o cumprimento de pena. Agora, na progressão, antes da Lei 11.483, de 2004, 11 de abril, nós tínhamos a jurisprudência que falava que não tinha a obrigação do exame criminológico e que ele ficava a faculdade do juiz. O juiz, dependendo do caso, se ele achasse que o caso merecia, o comportamento do indivíduo criminoso chamou muita atenção, teve algo mais com mais dedicação, ele dedicou demais no crime, a gente precisa conhecer esse cara mais a fundo. Aí o juiz, então, fundamentava esse pedido e fazia a exigência do exame criminológico. Só que agora, com a lei Sargento PM Dias, de 11 de abril, de abril agora, de 2024, ela traz a obrigação tanto para o regime, sair do regime fechado para o semiaberto, quanto do semiaberto sair para o aberto. Antes dessa obrigação, nós obedecíamos o que manda aqui o artigo 8º, parágrafo único. O exame que trata esse artigo poderá ser submetido ou condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Ou seja, para o regime do fechado para o semiaberto era obrigatório. Para o semiaberto para o aberto era facultativo. A jurisprudência veio então e falou que em todos os casos de progressão era facultativo. Esse era o cenário antes da Lei 11.843 de 2024. Nós tínhamos a lei que falava que para ir para o semiaberto era obrigatório e tínhamos a lei falando que era facultativo do semiaberto para o aberto. A jurisprudência pegou e falou, não, é facultativo nas duas progressões, tanto do fechado do semiaberto quanto do semiaberto para o aberto. Fica a faculdade do juiz. Agora a lei vem e traz as alterações aí, a alteração da lei nos nossos... não. Antes disso, senhores, preparei aqui também para os senhores aqui, para uma indagação. Onde que é realizado o exame criminológico? Onde que é? O exame criminológico, quem é responsável por ele? Muita gente já fala direto, comissão técnica de classificação. Só para você não cair em pega nenhum. Olha só, o centro de observação é um estabelecimento prisional. Olha só o que diz o artigo 96 que fala do centro de observação. No centro de observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à comissão técnica de classificação. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela comissão técnica de classificação na falta do centro de observação. Então, fique só. Estamos falando de exame criminológico. A responsabilidade principal é do centro de observação. Na falta dele, é quem que vai fazer? A comissão técnica de classificação. Certo? Fica ligado aí para não deixar a prova te pegar. Então, as alterações aí da nova legislação que traz a obrigação do exame criminológico, tanto na progressão do fechado para o semiaberto, quanto do semiaberto para o aberto. Está aí, então, o artigo 112, parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados dos exames criminológicos, respeitado as normas que vedam a progressão. Então, em todos os casos, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, ele trata dos requisitos objetivos, objetivos da progressão de regime. Trata da progressão de regime e ele vai lá e traz as porcentagens de cumprimento de pena para cada condenado chegar à sua liberdade na progressão de regime. E lá ele fala, então, da obrigatoriedade, no parágrafo 1º, do exame criminológico para todos que vão progredir. E aí, para finalizar, no artigo 114, esse artigo 114 fala do semiaberto, dos requisitos para se cumprir os requisitos para cumprir o aberto, e aí ele traz o inciso 2º, apresentar pelos seus antecedentes
e pelo resultado do exame criminológico, fundados indícios que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Então, olha só, o exame criminológico, ele vai verificar grau de periculosidade, capacidade de frustração. É como se fosse um exame que possa prever qual comportamento esse indivíduo poderia ter caso ele ganhasse a liberdade. É uma possibilidade que tem, assim, um instrumento que tem com essa intenção de prever se esse cara está capaz de voltar para a sociedade e conviver com as regras. Então, o exame criminológico é algo mais interno, né? É uma avaliação mais interna. Classificação do artigo 5º, algo mais externo, mais externo. Espero que tenha ajudado você aí com um pouco desse conteúdo aqui para poder você, caso precise discursar sobre esses assuntos ou até mesmo responder uma questão objetiva. Tamo junto, forte abraço.